Ok, bom dia pessoal e feliz sábado. Vocês estão me vendo bem? Eu também estou me vendo bem. Bom, no vídeo de hoje eu quero dizer que eu vou começar uma série aqui e essa série vai se chamar Enquanto o Culto Não Começa. Ou talvez eu mude o nome, não sei. Então, roda a vinheta aí. Não temos vinheta, produtor, diretor. Tá, hoje estamos sem vinheta. Vamos lá. Sem mais delongas, vamos começar. Preparei um tema e ele vai falar sobre... Bom, na verdade, eu não vou revelar o tema. Quer dizer, eu não sei exatamente definir o tema. Deveria ter pensado nisso, porque o que eu vou falar no momento inicial é sobre homilética. Já vou esclarecer o que significa homilética, que é uma palavra que soa com uma coisa que se faz com ovos, né? Mas ela é interessante porque ela não está restrita apenas aos assuntos religiosos. Homilética é toda a preparação que se faz quando vamos fazer um discurso, assim. Quando a gente vai fazer um discurso, então, existe o estudo da homilética, que a gente estuda a homilética para saber como fazer um discurso. Então, o discurso é o seguinte, ele tem que ter começo, meio e fim, e etc, etc, etc. Tudo isso eu estou dizendo para dizer que eu vou deixar o melhor para o final, porque homilética é assim, né? Vamos lá. Para começar, eu tenho um esboço aqui. Vou começar falando, meus amigos, sobre como Deus é poderoso, né? Como Ele age de uma maneira tremenda, né? Como dizia minha falecida avó, né? Mas é um termo ainda usado dentro da religião. É uma palavra ainda atual, né? Mas é uma palavra bem antiguinha, né? Então, como Deus é tremendo, vocês vejam bem. Eu vou citar vários textos bíblicos aqui que eles vão nos esclarecer e nos lembrar, nos trazer à tona este fato, né? Este fato que realmente nunca submerge, se é que vocês me entendem. Jericó. Quando Josué atravessa o Jordão, Josué e o povo todo de Israel, a pés secos, eles se acampam do outro lado do Jordão, e este lugar passa a ser chamado de Gilgal. Gilgal, a tradução se chama roda, e ela dá a entender que a sorte deles mudaria, entendeu? Como uma roda que gira, a sorte deles mudaria dali para frente. Eles não estariam mais dependendo de maná, dependendo de água que sai da rocha, dependendo de nuvem que protege do calor, nem nada disso. Eles estariam a apenas alguns passos, por assim dizer, da terra prometida, a terra que emana leite e mel. Então, eles vão e dão voltas e voltas e voltas sobre as muralhas de Jericó, e esta sobrenaturalmente cai, e o povo lá dentro, atemorizado, tremendo, desmaiando praticamente, eu acho que muitos literalmente desmaiando de medo, vira presa fácil para o povo de Israel. Sobrenaturalmente, o muro cai e tudo mais, um livramento tremendo de Deus, para ver aonde eu quero chegar. Vocês vão ver onde eu quero chegar. Gideão, ele é chamado por Deus, né?
e ele era apenas um agricultor lá, e Deus chama ele, e a primeira coisa que ele faz, ele vai lá e derruba os altares e o poste ídolo do seu próprio pai. Depois disso, ele arrebate a trombeta, isto é, apenas uma vez, porque quando arrebate a trombeta, isto é, uma vez, todo o povo é preparado para a guerra. Quando toca duas vezes, é uma convocação solene. Então ele vai lá, pega a trombeta e arrebate. E o povo se prepara para a guerra. Mas o povo era muito numeroso e Deus falou, tem muita gente aí. Era milhares e milhares e milhares de pessoas. Aí então Deus mandou embora, os que estão aí, que são meio frouxos, né, parafraseando a Bíblia, porque a Bíblia fala os que são medrosos, né, etc. Esses aí, pode voltar para sua casa. Então fica ali, sei lá quantos, digamos umas 10 mil pessoas. Mas Deus diz, é muita gente ainda. Aí Deus faz um teste com eles têm que ir lá no rio e atravessar o rio, sei lá os detalhes dessa história. Só sei que, enfim, o povo que se abaixando tomasse água de determinada forma lá, seria escolhido. E este povo que tomou a água dessa determinada forma foram apenas 300. Estes são os 300 de Gideão. Não confunda com os 300 de Espartacus, né? Aquele filme é muito famoso aí. Eu comecei a assistir uma vez, mas eu achei ele bem esquisito, cara. Ele não tem um fundo, um cenário, é uma coisa bem estranha mesmo. Não é este o assunto. Só sei que com esses 300, Gideão, ele destrói quantas pessoas? Está aqui no meu esboço. Com apenas 300 homens, Gideão e esses 300 homens, sabe quantas pessoas eles destroem? Eles fazem cair mortos 120 mil, meus amigos. Temos também a história de Eliseu, né? Temos a história de Eliseu, que Eliseu fez mesmo? Bom, aqui... Eliseu e o rei Ezequias, né? Eliseu era o profeta e o rei Ezequias, ele era o rei, né? Só sei que em determinado momento eles estavam em guerra e o povo estava ali muito numeroso e o povo iria atacar Israel. Só sei que nessa história também, nesta bobagenzinha, como se diz por aí, foram mais 185 mil mortos, porque o anjo de Deus passou e foi, sabe, uma vitória surpreendente. Depois temos Davi escondido na caverna, né? Davi estava escondido na caverna. Escondido de quem? Do rei Saul. O rei Saul foi aliviar o ventre bem dentro dessa caverna. E era o momento de Davi acabar com o rei Saul. A vitória entregue nas mãos dele. Vocês estão vendo onde eu quero chegar? Opa, tudo bem? Bom, depois temos a história de Davi e Golias. Davi, um garoto, algumas pessoas contam que ele era um garoto franzino e tudo mais, mas não, era um garoto normal, mas apenas um garoto. Isso é um fato. Sei lá se tinha 1,70, 1,80, não interessa, isso não vem ao fato. A história é que Golias tinha quase 3 metros de altura e ele usava uma armadura, sei lá, magnífica, muito armadura mesmo, né? E deram uma espada, deram uma armadura para Davi, ele não quis, ele apenas pegou a sua pequena funda, catou lá umas 3, 4 pedrinhas e com a ajuda de Deus, e com a mira, né? Porque aí já entra
a questão de que ele se preparou, ele sempre foi bom na funda, né? Mas para aceitar aquele tiro, meus amigos, bem na testa do gigante Golias, só por Deus mesmo. Temos também a história de Moisés e o Mar Vermelho, onde muitas e muitas pessoas são mortas da parte do rei do Egito, né? Porque Moisés estava ali atravessando o Mar Vermelho a pés secos e Faraó com o seu povo disse: vamos atrás desses hebreus aí. E nessa história morreram muitas e muitas e muitas pessoas. Depois temos as histórias dos primogênitos no Egito, que passa o anjo de Deus e destrói todo o primogênito. Temos a história de Elias e os 450 profetas de Baal. Bom dia, tá certo. Agora, um texto interessante. Levítico 26:8 diz o seguinte: 5 perseguirão 100, e 100 perseguirão 10.000. Isso está em Levítico 26:8. Deuteronômio 32:30 diz o seguinte: 1 perseguirá 1.000, 2 perseguirá 10.000. Bom, o tempo é meio curto, mas eu quero falar de quem, meus amigos? Eu quero falar de Sansão. Sansão, a história de Sansão é o seguinte: em um determinado momento, os filisteus estavam realmente assolando Israel e tudo mais, e Sansão foi ungido por Deus, tá certo? E Sansão era um cara que ele debochava do perigo, ele não queria nem saber, entendeu? Gaza, uma das principais cidades dos filisteus, ele entrava sozinho e mexia com todo mundo e ninguém podia fazer nada com Sansão, porque Sansão era o Sansão, sabe? Vocês conhecem a história de Sansão? Ninguém podia fazer nada com ele. Em determinado momento, ele pegou, arrancou as 2 portas da cidade, com as suas ombreiras, tudo daí, beleza? Com as suas ombreiras, tudo, botou nas costas e levou lá em cima de um alto morro lá. Ninguém podia fazer nada, absolutamente nada com ele. Ele foi o juiz de Israel, dos hebreus, durante 20 anos. Durante esses 20 anos, ele sozinho praticamente, ele tocava o terror, como se diz, meus amigos. Sozinho. Claro que com a ajuda de Deus. Vamos destacar aqui que o erro dele foi brincar com o perigo. Como eu disse para vocês, ele entrava e saía de Gaza e mexia com todo mundo. A história diz que isso provinha de Deus. Deus fazia que ele fosse assim mesmo, porque Deus queria mostrar o seu poder, alguma coisa desse tipo. Só porque, né, em contrapartida a isso, nós temos o fato de toda a história de Deus, né? Que a gente deve ser humilde e tudo mais. Bom, digamos que ele devia ir até um ponto um pouco excessivo, tudo bem? Mas ele passou esse ponto. Ao passar esse ponto, ele então ficou à mercê, né? Porque o coração é enganoso, né? Então veio Dalila. Dalila então cortou-lhe os cabelos e aí já era Sansão, né? Mas no final da história, Sansão então ali escravizado e tudo, pede para Deus pela última vez que lhes dê um pouquinho de força, porque o seu cabelo já estava crescendo novamente e ele consegue derrubar os alicerces do templo ali dos filisteus. Bom, o tempo está acabando, eu ainda não consegui passar dos 15 minutos. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixem um like aí e até a próxima. Falou, pessoal, tchau.